Bora, nação, para mais um vídeo. E agora os comentaristas do programa da ESPN Brasil rasgaram o verbo sobre a partida do Flamengo contra o Vasco, clássico dos milhões, que o Mengão venceu por 3-2. E meu amigo, o Zé Elias, rasgou elogios aí ao Flamengo. Tem aí também os comentaristas falando sobre a próxima partida, né? O próximo, no caso, seria a partida de volta que o Flamengo vai fazer contra o Vasco. O Flamengo já vai mais tranquilo, já tem a vantagem do empate. E vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião. O que você achou da partida contra o Vasco? O Flamengo venceu por 3-2. O que você achou? Tivemos alguns erros defensivos que o Flamengo precisa corrigir, mas o Flamengo mostrou uma evolução. Estamos começando aí a evoluir. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Nação, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E antes de tudo, quero apresentar para você essa grande oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet. Basta você ir rapidinho, clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você terá essa oportunidade que pode levar você a fazer de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica lá, confere e aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Olha, estava precisando de uma vitória para acreditar que a gente faz estar no caminho certo. Ok, tem coisas interessantes do sistema de criação. Eu acho que o brilhantismo do Arrascaeta, a gente pode chamar assim ontem, não é algo aleatório. Ele espeta dois jogadores, confunde a marcação do Vasco, então sempre tem um espaço ali entre a linha de defesa e a linha de meio campo do Vasco. O Arrascaeta é muito inteligente, flutua como poucos ali, tem qualidade, muito bem por ali. Você falou que tem o dedo do Vitor Pereira na desempenho do Arrascaeta. Não é aleatório o gol que o Flamengo faz, o golaço do Arrascaeta. O Flamengo balança, a bola chega no Mateuzinho, o Vasco tem que observar essa mudança, a bola é levantada, o Vasco olha para dentro da área, a bola rebate, onde é que está o Arrascaeta? No meio. Sozinho, bem posicionado. Antes disso, ele já recebe com alguma tranquilidade, dá uma cavadinha, Pedro ajeita, o Thiago Maia finaliza, poderia ter feito 1-0. Então, eles já tinham sentido daquilo ali. Aquilo ali funcionou, eu acho que é interessante. Só que não é só isso, porque contra o Vasco ele sofreu 2 gols. Com times de mais qualidade, que vão talvez ter mais a bola, ele pode sofrer mais. E ele precisa entender isso. É fundamental, é importante, não tem que menosprezar. O que virou o campeonato estadual para o Flamengo foi muito bom essa vitória. O Flamengo vai dormir em paz aí pelo menos umas 5 noites até domingo, podendo trabalhar. Mas é que é a primeira vez na temporada, posso estar enganado, vocês me ajudem aqui. Acho que é a primeira vez na temporada que ele vai ter... Não, isso com certeza, isso eu não tenho dúvida. Vai ter uma semana para treinar. Mas peraí, ele perdeu o Mateuzinho, uma fratura na tíbia. O Varela também tá fora. O Varela já tá fora. Perdeu o Matheus Gonçalves pro jogo da volta, foi expulso. Aliás, exagerado, hein? Expulso de maneira equivocada. Pelo amor de Deus, também exagerado. Acho. Tem uns probleminhas aí pra... Tem. Fora a turma que já tava fora. Mas ele vai ter o Gerson de volta. Tá suspenso. E ele tem uma semana, pela primeira vez, uma semana. Zé, isso que o Fã de Esportes falou ali, que é um ponto importante, que eu vi muita gente discutindo essa história, os 3. Uma semana com uma certa paz. Sim, com uma certa paz. Por isso que a vitória era importantíssima. E convenhamos aqui, numa boa, deixa eu falar uma coisa aqui. É que o adversário é o Vasco, não é mais aquele. Esse Vasco aí já é outra conversa, né? Não é o Vasco do ano passado, do ano retrasado, esse Vasco aí é outra conversa. Mas se a gente olhar o final do Campeonato Carioca, a gente não ver o Flamengo... É grave. É gravíssimo. É grave. É gravíssimo. Por tudo que se transformou o Campeonato Carioca. Já seria grave normalmente. Eu olhar, mas aí ganhou a Supercopa, não sei o que, dane isso aí. Mas a sequência de fracassos do Flamengo nesse ano, não estar, pelo menos, na decisão do Campeonato Carioca, é algo que não acontece há quanto tempo, hein? O ano passado era para ser... Tetra. Não foi. Era pro Flamengo ser tetra. Tetra. Então já são 4 finais seguidas com o Flamengo. Né? Antes eu não lembro, não recordo. Foi eliminado pelo Botafogo quando? 2019? Não. Foi isso? Não chegou à decisão, não. Foi isso? Não, 19, 20, 21 ganhou. 22 perdeu. 19, 18 20, 21, acho isso. 2018. É isso. 2018. Então, nos últimos 4 anos... Então, assim, né? Agora, falou dos 3 zagueiros. Ontem foi Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio... E o Pablo. Sim. Tem muita gente falando, esse esquema de 3 zagueiros não dá certo. Dá ou não dá? Desde que você treine, né?
Vai ter uma semana. A sustentação esteja bem montada. De treinamento, você tem o entrosamento, as referências que nós estamos falando aqui, que você começa a ser exigido, e aí o teu movimento começa a criar um sincronismo e isso aí vai funcionando. Aí para o lado esquerdo, o Pablo sai, o Rodrigo fecha, nossa, eu sempre esqueço o nome dele. O Fabrício Bruno? Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno vem, você tem aquele balanço, isso que acontece que é naturalmente, mas você precisa treinar. Quando você faz isso no jogo, é difícil sem treinar. Você tem alguns movimentos que já estão embutidos na cabeça do jogador, que é de fazer cobertura, né? Sair para cobrir o lateral e tal. Mas o cara que fica muitas vezes centralizado, ele não tem o timing certo, o tempo correto para fazer as coberturas. Então ele acaba atropelando, a distância é muito curta. O gol ontem foi nítido, né? O Rodrigo Caio saiu para fazer a cobertura, quando ele viu, ele atropelou, porque ele passou da bola. Não, o combate foi errado, a cobertura foi errada, ou seja, não está posicionado. Não está posicionado. Então, e não tem o sincronismo, você não tem o tempo certo, não tem o conhecimento necessário da velocidade do teu jogador, do teu companheiro do lado, para você poder fazer o movimento correto. O meio-campo, o Vidal, eu acho que o Vidal está bem abaixo. Está bem abaixo. O Maia também ainda, para mim, não é o mesmo Thiago Maia do ano passado. Ele ainda tem uma certa dificuldade, não é tão... O ano passado ele era impressionante, ele se posicionava muito bem, ele dava uma velocidade no jogo, dominava a bola, tocava. Hoje eu sinto que ele está um pouco ainda difícil. Um pouco mais assim para pensar, sabe? Ele demora um pouquinho mais para pensar por conta do posicionamento que ele ainda não encontrou. Do meio para frente, eu separo a Arrascaeta. A Arrascaeta para mim é impressionante que ele jogou ontem. E eu vou fazer uma observação aqui. O Gabigol tem que ser atacante, ele não pode ser meio o tempo todo. Ele não pode ficar o tempo todo nessa formação, buscando ele não está conseguindo ser jogo. Aquele cara que foi no passado. Ele não pode ficar buscando, porque você perde um cara que é mortal. É o cara que está ali próximo à área, que sobra a bola para ele. Mas acho que tem mérito do Vasco nisso aí, Zé. Não, eu vou chegar lá. O Vasco dificulta, eu obrigo o Gabriel a sair para. Eu vou chegar lá no jogo bonito, jogo feio, né? Que eu falei brincando com a entrevista do Vitor Pereira. Eu acho que o Gabigol tem que começar a jogar um pouco mais próximo do Pedro, fazer gol, deixar o Arrascaeta fazer um pouco mais essa função. Né? O Flamengo tem que encontrar esse equilíbrio no meio campo, que aí naturalmente o Gabigol começa a chegar. O Gabigol não é um cara técnico que nem ele tem, que nem o de Arrascaeta, que drible curto. O Gabigol não tem isso. Agora, põe o Gabigol próximo à área. Você vai ver o quanto os zagueiros vão ficar preocupados, porque sobrou uma bola ali, ele bate muito bem na bola. Ele tem uma capacidade de finalização sensacional. Só que ele tá cada dia que passa, ele está mais distante do gol. Está mais distante do gol. E não é assim, para quê? Eu vou querer o Gabigol só para levar para o lado e dar aquela cavadinha para o Pedro no segundo pau? Eu acho que o Gabigol tem muito mais qualidade. Então, em cima do que você está falando, agora, Gabigol. Eu acho que ele tem muito mais qualidade para isso. Em cima do que você está falando, tem muita gente que está criticando o Gabigol. Tem um fã de esportes, inclusive, aí que mandou um vídeo. Quer ver? Aí sobra pro Gabigol, né? Os caras estão cobrando. Vamos ver? A galera do Futebol 90, beleza? Melhor programa esportivo das galáxias. Que isso? Quem fala é o Rodrigo, da Ilha de Guriri, Espírito Santo. Olhando para o jogo do Flamengo, vemos que o Flamengo está perdendo a sua identidade de futebol vistoso, futebol bom de assistir. Escalar 2 caras na contenção, 2 caras pesado, lento, como Vidal e Thiago Maia, já é burrice. Mateuzinho, eu nem colocaria mais no banco. Varela já tinha descartado. Gostei do cabelo do amigo ali. Rapaz. E aí eu vou... Ele falou dos zagueiros, né? Não, E aí eu vou só terminar o meu raciocínio. Mas quando o Vidal eu falo não é um cara pesado. sobre o futebol bonito, o futebol feio que eu utilizei quando o Vitor Pereira falou, não vejo ninguém jogando mais do que o Flamengo e tal. Depende daquilo que você se propõe a fazer. Depende. Entendeu? O Vasco no primeiro jogo que ganhou, nós conversamos com o Barbieri aqui, ele falou, não, nós sabíamos do nosso limite, nós sabíamos da nossa condição e nós fizemos aquilo. E deu certo. E ganhou. Sim. Né? Então, assim, a gente pode questionar... O Vasco poderia ter saído com um empatezinho ontem, viu? Sim, nós podemos questionar, né? Para ser aquele cara bem chato. Tá bom, então por que você não ganhou o jogo? Foi só um detalhe. Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que cada time tem os seus méritos. O Flamengo tem os seus méritos, tem os seus defeitos e suas qualidades. O Vasco tem, o Fluminense tem. E esse é o jogo de futebol. Você sabe que ontem eu estava até trocando mensagem depois do jogo, com o Marcel, nosso editor-chefe. O Bueno? Oi? O Bueno? Bueno, isso. Bueno. Ele... Nada a ver com você, hein? A gente tava falando assim, mas... Caramba, mas o Flamengo ganhou, né? A gente
olhando, e os torcedores criticando, porque eu falei, cara, mas o Flamengo ganhou, né? O Flamengo tá com dificuldade de ganhar jogos, os caras jogam bem, mas ganhou um jogo. Vamos tentar ver as coisas positivas, que eu falei, o copo meio cheio. A gente vai esvaziando, né? Dá um pouco mais de tranquilidade. Sim. Mas eu tô vendo o torcedor do Flamengo muito crítico. Você vê nos comentários aqui. Ele viu o jogo ontem, né? Tem até mais um vídeo? Vamos colocar, porque eu quero pegar por esse lado aqui e até responder essa pergunta, porque eu tava conversando com o Marcelo, cara, mas vem cá, desde aquele jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo aberto, aquele 4-3 e tal... Definitivamente não foi o melhor jogo. Vamos conversar disso. Vamos lá, primeiro Fã de Esportes. Aí, galera do Futebol 90. Fala, meu rei. Me ajudem a fazer o Flamengo jogar com 11, porque com o Gabigol em campo, o Flamengo tá perdendo os jogos porque tá jogando só com 10. Eita. Dá uma força aí, pede pra ele dar uma dor de barriga aí, ficar em casa aí uns 2 jogos. Vixe, Maria, tá vendo? Tá sobrando geral. A gente pode falar do Gabigol, mas te perguntar, da Supercopa pra cá foi a melhor atuação do Flamengo? Teve melhor antes? Consegue lembrar de algum vitória jogo? Contra o Del Flamengo Valle, ganhou, inclusive, né? Aquele golzinho no fim, pros pênaltis aí, a gente viu até nos números, a gente mostrou, né, as chances criadas. Teve bem mais. Que a régua baixa também, né? Talvez ali, né, pela importância... Melhor atuação, o Arrascaeta dá esse brilho pra atuação que a gente não tinha visto antes. Tem todo um componente, né, a atuação do Arrascaeta, o gol... Eu não vou dizer que é gol pra Puskás, né? Mas o gol que ele fez é... Baita golaço. Talvez aqui no Brasil, nesse ano... Mais bonito que o do Pumita contra o próprio Flamengo? Eu acho. Né? Achei, do jeito que pegou ali. Pegou ali e tal, com aquela violência ali e tal. Pancada, né? Então, eu acho que sim, pela importância, é um jogo decisivo contra o Vasco, é um rival que vem incomodando, crescendo. Então, eu acho que sim. E o pessoal critica muito a defesa do Flamengo, mas... Toma muito gol, né, Rodrigo? Toma muito gol, mas é o seguinte... inteiro tomando gol. A média superior a um gol por jogo. Se o Flamengo tomar 2 gols todos os jogos e o ataque fazer o que se espera dele, a gente vai ter o nosso torcedor estava falando ali, Fã de Esporte, sobre futebol bonito, lá jogar bonito e tal. Se o Flamengo ganhar todo jogo de 4-2, 5-2, o Flamengo não vai ficar chateado, não. Não é o caso, né? Não é o caso. O problema perdeu é que pro Vasco, perdeu pro Fluminense. Não é o caso. Disputaria terceiro, né? E eu acho que tá longe de ser a melhor atuação do Flamengo. A atuação do Flamengo ontem não foi boa. Qual foi a melhor? Não foi boa? A atuação do Flamengo não foi boa. O Flamengo, assim como o jogo ontem... O Flamengo não conseguiu repetir ontem? O jogo ontem é muito emocionante. O primeiro tempo contra o Fluminense ou o primeiro tempo contra o Vasco foram melhores do que o jogo de ontem do Flamengo? O jogo de ontem é muito emocionante, mas ele é repleto de erros. Individuais. O primeiro gol do Vasco é um erro. O primeiro gol do Flamengo, golaço do Arrascaeta, ponto. O segundo gol do Flamengo, um erro. É um absurdo. O segundo gol do Vasco, um erro. O terceiro gol do Flamengo, um erro de defesa. Não é um jogo vistoso, brilhante. Olha, cinco construções aqui de encher os olhos. Não. Um jogo que diz muito mais sobre as defesas do que sobre os ataques. 9 fora a Arrascaeta, que a gente já falou bastante aqui. A atuação do Flamengo ontem, ela não é boa. O Vasco a todo momento, um Vasco em tese tende a ser mais conservador e acelerar para surpreender, o Vasco a todo momento assustou o Flamengo. O Vasco assustou o Flamengo em alguns momentos, muito além da conta. Você gostou da escalação do professor Barbiola? Eu não entendi. A gente falou aqui do Vasco do meio para frente, estava resolvido, ele veio com o Galarça. Achei que a opção não foi boa pelo Galarça, ele tenta fechar 2 linhas de 4, não consegue. Teria que ser o Rodrigo. Se instala por ali. O Rodrigo, então, a mudança que ele faz no segundo tempo é interessante. Para o segundo tempo, eu gostei das mudanças do Barbieri. Mas, assim, não é um jogo bom. E não dá para se apegar só ao placar. O primeiro tempo do Flamengo contra o Fluminense, por imposição, por tentativa, não por criação, ele é interessante. O primeiro tempo do Flamengo contra o Vasco, no jogo que perde por 1-0, o gol no segundo tempo, não é ruim. O Flamengo sufoca o Vasco no primeiro tempo, o Vasco fica meio assustado ali em 12, 15 minutos, depois o Flamengo cria, acaba não finalizando pelo que criou, mas assim, ontem é um jogo problemático do Flamengo. Então, assim, não dá para virar e falar porque 3-2, virou a chave, venceu um clássico finalmente, então foi o melhor jogo. Não, foi o melhor resultado desde a Supercopa. Sem dúvida. Agora, o resultado, jogo, sem dúvida. Tem muita coisa para analisar por aí. A gente está falando que o Gabriel não vem bem, a gente precisa entender o posicionamento dele com o Pedro. Pedro faz um gol muito bem posicionado pelo vacilo do Capasso. O Arrascaeta você tira. O meio de campo a gente está aqui questionando o Vidal e Gerson. Você fica agora acho que você vai chegar num ponto que eu pensei aqui. A defesa bateu cabeça. Eu acho que você vai chegar num ponto... O Santos, para mim, inseguro e quase toma um gol ali. Vamos falar disso. Então, assim... Então, peraí, ontem foi só... Ontem foi só o Arrascaeta? Por que isso? A gente falou aqui, sistema defensivo, tá bom.
Tá mal. Vidal, Thiago Maia, que fazem Ayrton parte, Lucas, inclusive, desse sistema. Ayrton Lucas, interessante. Né? Então, aí, Gabigol, o torcedor criticando e tal, etc. Pedro fez o gol. Acho que o Pedro até fez um jogo ok. Interessante. Interessante, tá. Aí você tem o Ayrton Lucas. Foi só o Arrascaeta ontem? Quer dizer, o que a gente tá vendo, a vitória do Flamengo passou só pelo Arrascaeta? Quando o Vitor Pereira senta e fala que tá muito bom, que tem 4 jogos que ele tá jogando melhor que todo mundo e que ontem foi quase que a cereja do bolo disso, o que é a expectativa, né? A expectativa hoje do Vasco é você dificultar o jogo contra um adversário muito melhor, sabe? Vence um, perde outro ali, quase podendo empatar. É uma expectativa que você está entregando um trabalho, é o início de trabalho. Agora, quando você olha para o Flamengo, a qualidade que tem. Eu, quando paro para ver o jogo do Flamengo, a gente acompanha bastante, a expectativa não é ver o que eu vi ontem do Flamengo. Não é o Flamengo sofrer como sofreu ontem, sai atrás do placar, a defesa bater cabeça, com uma formação de 3 que é para estar muito mais sólida, muito mais amparada por ali. Não é por aí. Um final de jogo, o Flamengo ele segurando, para não tomar um empate, para levar vantagem para o domingo. Então, assim, espera-se um pouco mais. Então, não achei essa atuação brilhante, a melhor desde a Supercopa. Um bom resultado, grande resultado para o momento, inclusive. O problema é que o torcedor do Flamengo, naturalmente, por cultura, né, por cultura, espera um time mais técnico. Jogando bem, jogo, tal, desempenho. Né, desempenho, mas e esse Flamengo não está dando isso, não está dando essa tranquilidade e essa... e o Flamengo foi mal acostumado, né? O torcedor do Flamengo, na brincadeira, né? Foi mal acostumado porque nos últimos anos o melhor futebol, tecnicamente, plasticamente, foi o Flamengo que apresentou no futebol brasileiro. Você tem o Palmeiras, que é competitivo ao extremo, que aí são duas escolas diferentes. Mas hoje o torcedor do Flamengo não está acostumado a faz um gol e toma outro. Sabe o que está aparecendo? Você lembra o Santos do Neymar e do... Quando o Bueno falou aqui, eu lembrei. Lembra do Dorival, treinador. Dorival, aí o Muricy chegou e falou assim, não, eu preciso... Era só emoção. Preciso arrumar lá atrás, porque lá na frente os caras resolvem para mim. Não é o jeito do Muricy de falar. É um pouco isso que está acontecendo. Lá na frente os caras resolvem, porque você sabe que o Arrascaeta vai tirar um chute como tirou ontem, a defesa não está tão concentrada, os caras vão lá e marcam um gol. Né? O problema é você sustentar isso. O futebol não é feito só de... Eu vou atacar, não é time de índio. Uma hora você não consegue. Né? Você tem que ter um equilíbrio, porque você tem 90 minutos, que são várias fases de jogo. 15, 20 minutos eu pressiono, 5 minutos eu recupero, respiro, 15 minutos eu ataco de novo, depois eu respiro. Você precisa ter esse equilíbrio. O time do Flamengo não tá encontrando esse equilíbrio. Muito exposto quando tenta muito respirar. Exposto. Joga, de repente, quando ele precisa se defender, ele não está organizado. É uma questão de organização. Porque assim, 3 zagueiros já tem ali. 3 zagueiros já tem ali. Pelo menos são sinais e é uma coisa que ele está mostrando que vai fazer. Agora é a questão do tempo dele poder trabalhar. Só um tempinho, Zé. Ontem ele fala na coletiva que ele não vai usar sempre os 3 zagueiros. Isso, é verdade, falou. São situações pontuais, de jogos específicos, de ataques um pouco mais fortes. Ele cita o Pedro Raul. Gera muita dificuldade pelo tamanho e pela força. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E dependendo, 3 zagueiros com essa transição aí, time em velocidade, pega a rapaziada com a perna ali que vai botar pra correr. Não sei. Fazer um recorte. Vai achar espaço. Eu falei que pra mim talvez seja a melhor atuação do Flamengo. Claro. Eu acho que muito na parte física. Porque o que vinha muito claro, evidente no Flamengo e estava atrapalhando em todos os jogos era a parte física. O Flamengo mal preparado, planejamento, jogadores com tempo de férias. Em jogos decisivos o Flamengo caía no segundo tempo. Eu acho que ontem não foi assim. Eu acho que ontem foi o jogo em que... Eu falei aqui que eu imaginava um Vasco e Flamengo meio equilibrado na parte de vontade e de disposição. Sim. E eu acho que foi. O Flamengo deu essa resposta. Se foi apático em alguns momentos, em alguns jogos, não faltou isso, não faltou entrega. E no segundo tempo ele conseguiu confirmar a vitória. Saiu atrás do marcador. Então, eu vejo alguns sinais positivos, sobretudo na parte física. Inclusive... O Barbieri vem depois falar, né? Já, olha... A parte física do Vasco. Parte física do Vasco. Tivemos um dia a menos de descanso. Acho que isso fez a diferença. Pode ter feito a diferença no fim. Se a gente tivesse um pouquinho mais preparado... Tá aí, nação. Então, os comentaristas falando sobre a vitória do Flamengo. Agora é torcer, porque o Vitor Pereira vai ficar 5 dias treinando o Flamengo. O Flamengo só tem jogo novamente daqui a 5 dias. E vamos ver o que vai acontecer na partida de volta contra o Vasco. Nação, deixa o like, se inscreva no canal para você receber todos os vídeos e a gente se vê daqui a pouquinho porque tem mais vídeo no canal.